Jovens de Piracicaba, tudo bem? Meu nome é Tâmara, eu sou psicóloga. Eu sou psicóloga clínica já há 8 anos, trabalhei por 12 anos na área de recursos humanos, de RH, com recrutamento e seleção. Eu vim aqui hoje conversar um pouquinho com vocês sobre entrevista de emprego. Emprego. É uma coisa bem complicada, né? Quando a gente ainda é jovem, a gente precisa fazer nossa primeira entrevista e não sabe muito bem o que esperar do nosso entrevistador. Bom, as entrevistas de empregos, elas são bastante variadas. Então, a primeira coisa que eu sempre digo para todas as pessoas é: conheça qual é a empresa que você vai fazer a entrevista. Por quê? Porque você tem que ter o perfil da empresa para que você possa ser contratado, né? Então você pode entrar no site da empresa, você pode verificar o skill da vaga, então os requisitos que ela está pedindo, para saber se você tem ou não a ver com aquela vaga. A partir do momento que você é chamado para uma entrevista, o entrevistador ele vai querer conhecer um pouco mais de você. Como a gente mora hoje, a gente vive, aliás, né, num mundo moderno, então hoje a maior parte das empresas elas dão uma olhada, tá, nas nossas redes sociais para saber como nós somos, quem nós somos, quais são os nossos interesses. Então é sempre interessante a gente ter uma rede social que fale sobre nós, que traga bons valores nossos, né? Também é muito interessante que vocês tenham um LinkedIn, que é uma rede social, então, voltada para a área do trabalho. O LinkedIn ele é como um currículo virtual teu que vai ficar ali disponível para que todas as empresas possam conhecer melhor você, tá? Na entrevista em si, é legal vocês verificarem qual é o tipo de trabalho que vocês vão fazer para adequar o tipo de roupa que vocês vão fazer a entrevista. Num geral, a roupa social, aquela roupa que a gente usa de domingo, é uma boa roupa para se fazer entrevista, tá? Para as mulheres é legal verificar a questão de maquiagem, para não usar uma maquiagem muito pesada, né? Usar algo mais adequado, né? Para a atividade. A mesma questão de quem tem cabelo comprido, às vezes é legal fazer um coque ou fazer um rabo de cavalo, alguma coisa para que possa melhorar a aparência, tá bom? Nada contra também de cabelo solto. Mas se, por exemplo, vocês forem fazer entrevista em um lugar que trabalha com alimentos, então o cabelo preso é fundamental, tá? Então, a gente cuidar das vestimentas que nós vamos é um ponto muito importante dentro de uma entrevista. Cuidar da higiene, então tá limpinho, não tá fedido. Eu sei que isso parece engraçado, né? Mas tem gente que às vezes tem que ter essa dica também. Chegando no entrevistador, tem algumas empresas que você já fala diretamente com quem vai te contratar e outras empresas você vai falar primeiro com o responsável do RH, tá? Se você for diretamente com quem vai te contratar, provavelmente você vai ter só uma fase de entrevista. Se você for por um RH, pode ser que você tenha testes, pode ser que você faça alguma avaliação oral e escrita, pode ser que você vá passar pela entrevista com o entrevistador, depois com uma pessoa da empresa, isso principalmente se você vai por alguma agência de empregos, tá? Então, a empresa contrata a agência para fazer um primeiro filtro, então para encontrar algumas pessoas que parecem com aquela vaga, e depois estas pessoas vão ser entrevistadas dentro da empresa e pode ser que tenham até mais de uma fase dentro da empresa de entrevistas. Na entrevista, eles vão verificar alguns dados básicos, então dados de onde você mora, quantos anos você tem, qual é a sua formação. E essa parte é só uma questão de verificação mesmo, tá? Para saber se você está próximo da empresa, se você tem fácil acesso à empresa, se você está falando a verdade nos dados que estão no seu currículo, tá? E é muito importante a gente colocar dados reais no nosso currículo. Se a posição ela precisa de algum tipo de idioma que não seja o português, pode ser que eles façam uma verificação também do nível, né, do idioma que você vai precisar, talvez uma prova oral, uma entrevista já na língua que tem a exigência da vaga. Depois disso, eles vão verificar suas experiências profissionais.
Caso você não tenha nenhuma experiência profissional, você pode colocar sim projetos que você realizou dentro da escola ou dentro da faculdade, se você já tiver faculdade, então estágios, algum trabalho de campo que vocês possam ter feito, alguma coisa, um trabalho social que você pode ter feito. Então, por exemplo, nós que somos membros da igreja, a gente faz muitos trabalhos voluntários, então irmãos que ajudam, a gente pode colocar as nossas experiências em chamados dentro da igreja, tá? Depois eu posso até procurar um modelinho para mandar para vocês de como escrever as experiências que a gente tem na igreja dentro do nosso currículo, que podem sim ajudar com que a gente consiga um primeiro emprego. Se você já tem experiências profissionais, então é legal você colocar a sua experiência no currículo e na entrevista contar, por exemplo, os pontos fortes e as melhorias que o seu trabalho fez dentro da empresa. Então, se você trabalhou na empresa X e por causa do seu trabalho eles aumentaram o faturamento, ou diminuíram gastos, ou conseguiram um novo cliente, ou tiveram uma otimização no dia a dia, na rotina do escritório, você pode colocar tudo isso na entrevista, tá? Que são os pontos fortes que você tem. Tem alguns entrevistadores que eles perguntam sobre defeitos e qualidades, tá? É sempre legal a gente ser sincero nos nossos defeitos e qualidades. E a gente sempre dá mais vazão para as nossas qualidades, né? E trazer também exemplos de o que a nossa qualidade nos ajudou então na nossa vida profissional. Por exemplo, eu sou uma pessoa que tenho boa comunicação, então na minha vida profissional isso ajuda muito, né? Então você pode na hora da entrevista contar, olha, eu sou comunicativo dentro da minha empresa, isso ajuda para que eu tenha um bom relacionamento com as pessoas, isso ajuda na hora das reuniões, porque eu posso fazer apresentações. Ou se é seu primeiro emprego, você pode dizer, olha, eu sou comunicativo e isso pode trazer bastante utilidade dentro da empresa, porque eu posso me desenvolver para uma área comercial, ou eu posso ser uma pessoa que tem um bom relacionamento com todo mundo dentro da empresa. Então você pode dizer. Agora, os pontos negativos é a mesma coisa, tá? Se eu disser assim, eu tenho como ponto negativo que eu sou muito comunicativa, mas você pode transformar os seus pontos negativos em coisas bacanas. Então, o mais importante é você não se esquecer de, dentro de uma entrevista de emprego, cuidar da sua aparência, observar as perguntas que são feitas para você, responder com bastante atenção, nunca mentir sobre as coisas que você está dizendo na sua entrevista e confiar que existe lugar para todo mundo no mundo e que vai existir uma nova oportunidade de emprego para você também.